Tiradeira, a rádio do momento, são 9 horas e mais 27 minutos. Que gostoso ter você na nossa companhia nessa terça-feira maravilhosa. Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo mesmo à vontade para celebrar Cristo Jesus. Está na hora de fatos relevantes. Fatos relevantes. Muito bem, em Fatos Relevantes de hoje, nós vamos falar sobre os perigos de dizer aquilo que a Bíblia não diz. O quê? Não acredito. É verdade, infelizmente tem pessoas que dizem, né, o que a Bíblia não diz. Então, ao longo dos anos, a expressão a Bíblia diz tornou-se corriqueira para muitas pessoas, né? Ao ponto de não haver mais a predisposição de averiguar se realmente aquilo ali está na Bíblia, né? Por parte dos ouvintes da Palavra de Deus, e conferir se realmente aquelas coisas que são ditas, se realmente de fato está na Bíblia, ou se há simplesmente uma mania de transformar o que é dito popular em passagem bíblica, né? Tem muita gente que cita os ditos populares como passagem bíblica, coisas que não convém, né? Então vamos lá. Quais são os perigos, né, de dizer aquilo que a Bíblia não diz? É bem provável que a não conferência à palavra de Deus, ou seja, a falta de análise do que está sendo ouvido, seja o principal motivo para que esses erros venham persistir e acabam se infiltrando em nosso meio. Ora, não estamos aqui nos portando a qualquer livro, falamos do livro de Deus, né? A Bíblia Sagrada, que é inerrante e infalível palavra de Deus. Então, não é um livro qualquer. Por isso deve haver, portanto, por parte dos pregadores do Evangelho, maior observação dos textos às quais fazem referência durante o seu sermão, a fim de que não acabe falando que a Bíblia não registra, ou o que é pior, ensinando ou citando ela como fonte. Coisas que ela não diz e você acaba citando ela como fonte, então fica assim meio deselegante, né? Por quê? Porque a Bíblia, ela é inerrante, palavra de Deus. Originalmente, a Bíblia, ela não se encontra como os termos que hoje a gente tem nas nossas mãos, nós sabemos disso, né? Cheia de notas de rodapé, comentários e recursos didáticos que nos permitem entender melhor o que se refere aos escritos. Até mesmo as capitulações, né? As separações feitas por capítulos, versículos, bem como as parafrases, os títulos dos textos. Essas coisas a gente sabe que surgiu depois, né? Posteriormente, com o objetivo de nos fornecer uma melhor compreensão do texto. Todos esses recursos são editoriais. E você já imaginou como seria difícil encontrar um texto bíblico em sua versão original, sem indicação de capítulos ou versículos? Seríamos levados a ler várias partes do livro para então encontrarmos o texto mencionado, né? Então daria muito trabalho. Portanto, se não contasse com esses recursos editoriais, os apóstolos e mesmo Jesus utilizavam muitas das vezes apenas da expressão está escrito, né? Está escrito. Outro ponto aqui interessante é o fato de os judeus, durante a história, e os ortodoxos, ainda hoje seria assim, muito apegados à escritura, são comuns entre esse povo as discussões em torno da Bíblia, né? Trazendo à luz aí passagens do Antigo Testamento que não lhes são nem um pouco estranhas. Haja visto o compromisso dos judeus em memorizar passagens de Torá. Segundo o escritor Charles Figos, grande parte da educação dos judeus resumia-se em decorar textos, né? Ainda segundo
Os judeus, eles não precisam de estudar outros livros didáticos. As escrituras continham todos os conhecimentos relativos à vida, às histórias do seu povo, né, que eram o seu único prazer, e extrair conhecimento de qualquer outras fontes isso era desencorajado entre eles, né, visto com desconfiança. Dentre esses aspectos, reconheço que somos muitos omissos e talvez seja esse o motivo de muitos seguirem após ensinamentos errados, né? Seguir ensinamentos errados. Então, quando eu falo da nossa omissão, eu ressalto que essa omissão abrange todos os âmbitos, desde o ensino bíblico familiar, de pai para filho, né? E o ensino em nossas igrejas, uma vez que não estamos mais nos tempos dos apóstolos e dispormos de recursos editoriais interessantes, e que ao se fazer uma citação bíblica é interessante se ressaltar em que livro está, em que capítulo, em que versículo o texto se encontra. Então é interessante estudar, e mesmo que anote, né? Mesmo se você não conseguir memorizar, mas você anotar para que o ouvinte, seu receptor, se ache conveniente e confira na Bíblia que aquilo que você está falando de fato tem fundamento bíblico. Então a Bíblia, que é o livro de Deus, nela estão contidos os preceitos do Senhor para com o homem, né? Para que o homem viva bem e uma vida justa e reta diante dele. E por ser assim, a Bíblia é um livro sagrado, pois contém mensagens importantes para a humanidade. E ela não falha. A Bíblia ela não falha, não tem erros, né? Não tem erros quando a gente se fala do texto inspirado, do texto original, né? A gente sabe que pode conter erros em algumas traduções de idioma, mas a Bíblia mesmo, por ser um livro sagrado, ela não falha. Então, Isaías 55, verso 11, e João 17, 17. Então, por quê? Porque a Bíblia ela é inerrante, palavra de Deus. Então, mudar o que nela está escrito é ir contra a vontade daquele que é o seu autor. Disse Jesus, porque em verdade vos digo que até o que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 18. Então, são 66 livros agrupados em Antigo e Novo Testamento. E apesar de tanto conteúdo pronto para ser estudado, ainda existem inúmeros pregadores que não buscam o conhecimento deste livro, movidos apenas por sentimento de negligência, comodismo. Muitos têm se esquecido que a Bíblia é e continuará sendo a palavra de Deus, sendo o livro de Deus, e como tal ela é um oceano de riquezas para se pesquisar diariamente, e tem muito a nos oferecer. É evidente que ler outros livros ampliarão a nossa visão, mostrando novos horizontes, auxiliando em muitas interpretações, porém o nosso livro base deve ser simplesmente a Bíblia, né? Ela deve ser o nosso livro básico, né? Nosso livro base, a Bíblia Sagrada. Então, não abandonemos a Bíblia. Não há como substituir a Bíblia, porque ela, para o pregador, ela é para o pregador como o machado é para o lenhador, uma ferramenta indispensável. Então, lamentavelmente, muitos só procuram a Bíblia quando vão para a igreja. Outros têm apenas como um livro qualquer ou comum. No entanto, nas mãos de uma pessoa que ora, né? Nas mãos de Deus, ela transmite à humanidade os preceitos e as ordenanças do Mestre para que andemos de acordo com a vontade do Senhor. Se falarmos o que nela está escrito, se nós não falarmos o que nela está escrito e o que nela não está escrito, nós estamos mentindo para que os homens venham transgredir a lei de Deus. Então nós temos que falar o que de fato está na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus e não de um homem ou de uma mulher, né? Uma mulher de Deus. Ela é como disse o autor da Epístola aos Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada,
do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz, né? É notável como muitas pessoas se deixam levar pelo que ouvem, e assim de nossas igrejas. As pessoas se deixam levar pelo que elas ouvem. Eu conheci um irmão que todas as vezes que ele pregava fazia uso da frase "a Bíblia diz", "a Bíblia diz", e em muitas ocasiões acabava dizendo coisas que não estavam na Bíblia. Não acredito. Acabava dizendo coisas que não estavam na Bíblia e dizendo "a Bíblia diz", "a Bíblia diz". Então a gente vê essas coisas acontecendo, coisas que não estavam na Bíblia, e ele, impulsionado pelo momento. Então muitos irmãos, acabavam glorificando a Deus, glorificando a Deus por uma mentira. Por uma mentira, às vezes até sem realmente perceber o que fora dito, não são palavras da Bíblia. Então eu cresci ouvindo a minha mãe dizer uma frase que me chamava muito a atenção: faz por ti que te ajudarei. Quem não já ouviu essa frase, né? Faz por ti que te ajudarei. E tem gente que jura que isso está na Bíblia, né? Tem gente que jura que está na Bíblia. Não acredito. Interessante, né? Faz por ti que te ajudarei. Tem gente que jura que está na Bíblia. Eu lembro-me que por algumas vezes ela se direcionava para mim dizendo que essa frase estava na Bíblia, e quando comecei a ler as Escrituras, eu me preocupei em averiguar se existem essas palavras e descobri que elas realmente não estão lá. Foi aí que percebi que ela provavelmente ouviu isso de alguém, e com certeza ouviu de uma outra pessoa. Resumindo, simplesmente não analisaram o que ouviram, né? E acabaram trazendo coisas que a Bíblia, acabaram dizendo coisas que a Bíblia não dizia. Então nós não podemos ser movidos pelo fato de apenas ouvir sem analisar. Lamentavelmente convivemos com o fato de que muitos pregadores de nosso tempo são influenciados, né, por outros famosos, né, sem falar nos que copiam as mensagens e pregam utilizando até mesmo os exemplos, né? O quê? Não acredito. Então é complicado. São nessas ocasiões que muitos modismos e exageros são disseminados entre o povo de Deus, pois o pregador não se preocupou em verificar biblicamente se o que está ouvindo estava de acordo com o livro sagrado. Então, será que Deus reage a ver alguém dizendo o que não está na Bíblia, como se estivesse, e ainda mais quando se trata de uma heresia, né? De uma heresia. Como servo de Deus e conhecedor da palavra, eu vejo todos esses que pregam heresia como enganadores, que falsificam a palavra com propósitos mais variados possíveis, né? Em tempos veterotestamentários, os profetas que falavam o que Deus não havia mandado, o que Deus não tinha mandado falar, tinham suas sentenças, né, decretadas. Você lembra do exemplo de Ananias, que aconteceu com ele? O falso profeta que proclamava uma bela mensagem aos ouvidos do povo de Judá, e quando esses já haviam ouvido da boca de Jeremias o juízo de Deus, lembra disso? Profeta que só falava o que o povo queria ouvir, sendo que o povo já tinha ouvido o juízo de Deus da boca de Jeremias. Está lá em Jeremias, capítulo 28, versículos de 1 ao 17. Então, o insolente profeta foi ceifado no mesmo ano, pois falou o que Deus não havia falado. Não acredito. Então, esse é o erro de falar o que Deus não havia falado, né? Então, queridos, não é diferente com a Bíblia Sagrada como o livro de Deus, né? Como livro de Deus, como livro escrito por Deus. Existem, pelo nosso Brasil, inúmeras pessoas que se utilizam das más interpretações de um texto para ostentar teologias que em nada consideram ensinos da Bíblia Sagrada. Entendo que há uma grande falta de temor a Deus nestes últimos momentos da igreja, aqui na terra, né? Brinca-se muito com as coisas de Deus, com a sua palavra e com o próprio Deus. Não tem mais temor, não tem mais aquele respeito, mais, né, temor a Deus. Então dispomos hoje de vários discursos falaciosos,
onde, apesar de termos muitos recursos didáticos para fazer uma boa interpretação dos textos bíblicos, no entanto, poucos utilizam-se, né, dessas metodologias. Outros se fecham totalmente para os meios hermenêuticos, entendendo que o Espírito é quem dá a interpretação. Eu não acredito assim. A iluminação do que será dito para o povo através daquele texto é com certeza dado pelo Espírito Santo, mas o interpretar ou extrair a mensagem do texto cabe uma análise hermenêutica, né? Da hermenêutica, que buscará entender melhor o que e quando e para quem foi dita aquela mensagem. Que nós possamos de fato falar aquilo que a Bíblia está falando e de fato pregar e anunciar o que Deus falou na sua palavra. Isso é fato, isso é fatos relevantes. Fatos relevantes. Muito bem, moçada, são 9 horas e 43 minutos. Depois de todas essas interpretações aqui, essas explicações em fatos relevantes, vamos curtir música.